Somos Access, evoluindo a maneira como o mundo gerencia informação. Prestando os melhores serviços. Olá, eu sou a Juliana Quinto. E eu sou a Carolina Martinez. E esse é o podcast Somos Access. No podcast de hoje, vamos desmistificar um tema que tem sido muito falado nos últimos tempos, mas poucos entendem as principais diferenças da legalidade dele, que é a assinatura digital e as sessões. Esse serviço se tornou muito usual, principalmente após o início da pandemia, e em que todos precisamos rapidamente nos adequar aos novos modelos digitais. Mas o que poucas pessoas sabem é que existe uma série de regras no Brasil e para que essa assinatura digital tenha a mesma legalidade jurídica que a assinatura feita à mão, e para que ela possa ser feita e também em grande quantidade ou mesmo em lotes, é exigido um certificado digital. E para falar desse assunto, a gente trouxe hoje um especialista aqui da Access, o Yuri Macedo de Souza, e eu queria dar as boas-vindas para você, Yuri. E primeiramente eu gostaria de pedir para que você se apresentasse, falasse um pouco da sua bagagem e como que você adquiriu tanto conhecimento sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Yuri. Obrigado, bom dia. É uma honra estar participando aqui. Um pouquinho da minha experiência, a gente já vem trabalhando na parte de certificação digital há alguns anos e na Axis surgiu a demanda de um cliente, né? Inicialmente começou com um cliente para fazer essa parte da sessão digital. A gente já vinha trabalhando com outras demandas também na parte de digitalização, que era para atender a 10278. Só que a gente entrou primeiro com a sessão digital, que era uma demanda já que o cliente tinha uma certa urgência para entrar. Primeiro lote a gente processou em dezembro de 2019 e a gente, nesse bate-papo aqui, vai buscar aí trazer um pouquinho dessa desmistificação que você comentou, falar um pouquinho mais de forma prática, tentar trazer alguns assuntos aí que possam ajudar outras pessoas a compartilhar essa experiência e a gente poder evoluir nesse processo de dados. Legal, obrigada pela apresentação e introdução, Yuri. Então, a gente já começa com a nossa primeira pergunta, né, nosso primeiro tópico, que a gente sabe, né, o quanto o pessoal tem de expectativa em relação a esse assunto, porque quando a gente fala de assinatura digital, as pessoas já imaginam que é algo que vai revolucionar a empresa, trazer muita agilidade, mas, no fim das contas, o que é a assinatura digital e o certificado digital? Esse é um ponto bem importante, Carol, porque às vezes ela é uma inovação, então ela vai revolucionar algumas áreas, alguns pontos, né? Mas a assinatura digital, ela simplesmente, se a gente fizer uma analogia com o mundo físico, que nem a Juliana começou a conversa, a introdução deste podcast, se a gente fizer uma relação com o físico, ela é muito parecida, tá? Então, o que aconteceu para o mundo digital? Começou a fazer um processo de adaptação. Porque você assinar um documento, você pode assinar ele de qualquer forma, né? Nós três podemos assinar um documento, eu vou usar um termo não é pejorativo, no papel do pão. O que é o papel do pão? A gente faz um contrato aqui, nós três assinamos um contrato, e a gente não precisa ir num cartório fazer esse reconhecimento de firma. No processo do mundo físico, por que foi introduzido o cartório? Para dar um grau de segurança maior para as partes que assinam, para ver que a assinatura é válida, para ver se aquela pessoa... É reconhecer a pessoa literalmente. No caso do digital, então imagina o seguinte, que a gente pode assinar usando várias ferramentas um documento, a própria Acrobat, né, que é uma ferramenta de mercado pública, a gente pode utilizar para assinar, só que o que a gente coloca, o certificado digital, ele seria um cartório. Eu vou usar esse termo, mas a gente pode expandir isso um pouco, tá? Ele não é um cartório, mas eu vou usar esse termo para a gente fazer uma relação com o físico. Então, o certificado digital, quando a gente emite, por exemplo, a Carol pode emitir um para ela, a Juliana pode emitir um para ela, tem as autoridades certificadoras, tem as autoridades de registro, tem várias, você pode, hoje, num shopping center, né, e abrir um certificado digital. Hoje tem alguns modelos, o token ou tem até alguns de celular já. Você fica no celular, chega o aceite para você dar no celular. Então, o certificado digital nada mais é do que um documento que você vai emitir no governo. Ele é muito parecido com o passaporte. Para quem já emitiu o processo, você pode fazer de duas formas a emissão dele, física ou digital. O digital é feita uma videoconferência com essas empresas que fazem a emissão do certificado. Não é o caso da ATA, a gente não emite certificado, tem várias empresas, a gente tem um parceiro que faz isso. Ele emite o certificado e, nesse processo de emissão, quando a pessoa está falando com você, ele está checando uma série de informações tuas ali na hora.
ele faz até checagem em Polícia Federal, tá? Para ver se a pessoa não é supostamente política, né? São pessoas políticas supostamente, se tem passado, como é que é. Faz um levantamento dessa pessoa que está pedindo aquele certificado, né? O CPF da pessoa. Então, passa por um roteiro, colhe-se uma série de informações de biometria ali naquele processo, e aí é emitido o certificado digital, caso o ICP Brasil, que é a instituição ligada à presidência da República, né, a Casa Civil, ela dá esse aceite, né? Então, tem todo um processo por trás também para emissão. Ele leva geralmente 24 horas para ser emitido. O certificado digital é para ele dar um grau de segurança na assinatura. Então, você vai colocar o quê? Algumas informações. O hash, o que é o hash? É criar um ID para aquele documento. Então, se a gente assinar um documento, um contrato aqui, a gente está dando um ID. Além do ID, você pode colocar o carimbo do tempo. O carimbo do tempo é para dizer que aquele documento foi assinado em um certo instante de tempo no momento, né? Então, seria um carimbo lá que o cartório dá ou que outra instituição possa dar, né? E faz o reconhecimento entre as partes, principalmente por causa dessa emissão do certificado que é reconhecido pela Receita Federal, é reconhecida por vários órgãos do governo. Quando você faz o certificado, você cria uma senha para você, que ela é intransferível. Então, no contrato que você está fazendo aquela emissão daquele certificado, quando você assina um documento usando o certificado, você está entrando com uma senha, um PIN, dizendo que é você. Yuri, até aproveitando esse gancho do que você já está falando, né, porque você já está falando sobre senha e tudo mais, é interessante você também, se você puder falar um pouquinho, quais são os itens de segurança legal que são cobertos pela assinatura digital, né? A gente já teve algumas conversas sobre esse assunto, né? A gente vem conversando sobre esse assunto bastante de assinatura digital, acho que há mais de um ano até sobre isso, e é super interessante porque você já comentou comigo que você é uma pessoa super tecnológica, você tem uma formação em tecnologia, que eu acho interessante até quem está nos ouvindo saber, para saber quanto você entende sobre esse assunto, né? Então, é um item super importante falar da segurança que a assinatura traz, né? Que a assinatura digital traz. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, aí, o que você sabe sobre esse assunto. Perfeito. O certificado, ele busca trazer algumas itens de legalidade, né? A gente pode chamar de processo legal, mas além disso, ele quer trazer o quê? A integridade do documento. Lembra que eu comentei que ele gera um hash, o certificado? Né? O certificado digital, quando você assina um documento, ele gera um hash. Isso, o que seria esse hash? É justamente para garantir a integridade do documento. Se não houve nenhuma alteração após a assinatura. Então, qualquer modificação, seja incluir um conteúdo ou tirar um conteúdo, que seja um bit, né, a mais ou a menos, você quebra o certificado. O que é quebrar o certificado? Você quebra a integridade. Significa, se você mandar para algum perito analisar aquele documento, ele vai ver que não faz parte daquela assinatura, tá? Outro item que é importante, a autenticidade, mostrar que ele é autêntico, né, aquele processo. Então, o certificado, quando você entra com o teu PIN ali, com a tua senha, você está dizendo, eu estou assinando, eu, Yuri, estou assinando, eu, Carol, estou assinando, eu, Juliano, estou assinando. As pessoas que estão participando daquele processo, ele está deixando autêntico, ele está dando autenticidade, porque você tem um órgão por trás dando essa fé pública, se a gente for fazer analogia com o cartório, tá? Por quê? Imagina que a gente passou por um processo de emissão do certificado. Se houve todo aquele critério para emitir um certificado, com vários pontos de controle, então a autenticidade ela é legítima ali quando você faz a assinatura, que você entrando com a tua senha. Legalidade. A legalidade nada mais é do que cumprir várias leis. Então, hoje você tem vários regulamentos, normas jurídicas, né, que dão esse amparo para você utilizar o certificado digital em vários processos. E outro ponto é o não repúdio. É eu dizer, né, eu falar que não fui eu que assinou aquele documento, porque você está entrando com a tua senha. Se você transferiu essa senha para alguém, se você passou, é a mesma coisa se você passar a senha do banco. Se a pessoa foi lá, utilizou a tua senha, transferiu o dinheiro sem a tua autorização, a responsabilidade é tua ainda, não é da outra pessoa. Né? Você pode ter qual autoria, mas é tua a responsabilidade de manter e de gerenciar aquela senha, tá?
Esses seriam Yuri, os principais pontos antes da... da Carol entrar na próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário que eu e a Carol, a gente estava falando sobre esse assunto também anteriormente, né, Cá? E a gente, uma coisa que a gente falou é que existem várias empresas que fazem assinatura digital, né? Mas eu acho que a diferença em você usar um certificado é justamente essa, né? Toda a legalidade que traz na assinatura digital, né? Porque a assinatura digital realmente é um produto que existe de fácil acesso, mas com a assinatura digital, com certificado, é algo totalmente diferente, né? Então, eu achei interessante trazer isso. Desculpa te cortar, Cássia, que você ia entrar aí na próxima pergunta, mas achei interessante para quem está nos ouvindo entender isso também. Não, é uma observação que eu ia fazer também, porque você fala só de assinatura digital, é muito fácil, né? Realmente muito fácil, qualquer um pode ter, qualquer um pode fazer, mas até comprovar, né? Realmente fui eu que assinei, é minha, né? Em determinado dia e horário foi que eu fiz essa assinatura em tal documento. Só o certificado traz isso. E é muito importante a gente compartilhar essa informação com todo mundo para quando a pessoa resolver assinar algum documento digitalmente, ele ter validade legal, né? E aí, a gente já entrando no próximo assunto, a gente comentou aí das burocracias, né? É um assunto complexo, não só para as empresas que estão implementando, mas também para quem usa no dia a dia. E aí, Yuri, queria saber da sua expertise aí de mercado, para falar um pouquinho para o pessoal o que o mercado tem feito, né? E o que a Axis tem de diferente de destaque aí nesse assunto. Eu acho que dá para juntar a resposta dessa pergunta nas duas, o que a Ju comentou e o que você comentou, Carol. Eu acho que dá para a gente juntar numa resposta só. Eu vou tentar. Se não ficar claro, me avisem e eu escrevo de outra forma ou penso em algum exemplo também da experiência que a gente tem, tá bom? Então, assim, falando dessa parte de mercado e falando dessa legalidade do reconhecimento da assinatura ou das várias formas que isso pode ser feito, eu vou dividir em duas formas, eu vou dividir em três, tá? Duas formas hoje que a Axis faz e uma forma que o mercado faz. Existe certo ou errado? Não, não existe certo e errado, tá? Vai depender muito do que o cliente deseja para aquele processo e alinhado com o jurídico do cliente, tá? Então, por exemplo, a gente tem um banco que ele começou esse processo e ele envolveu até um escritório externo de uma empresa digital, né, um escritório de advocacia digital, para ver se o que a gente estava propondo, para ver se o que a gente estava ofertando estava fazendo sentido e estava atendendo a vários documentos legais, tá? Mesmo usando certificado digital, Juliana, esse escritório foi envolvido, estava o escritório no qual estava o escritório de advocacia do banco, estava o escritório de advocacia terceiro, para validar isso que a gente estava falando, tá? Do processo que a gente faz hoje de sessão especificamente, que vou falar um pouquinho dele mais para frente. Então, falando o que o mercado faz de diferente. Então, imagina o seguinte, eu quero fazer um contrato de CCB, uma cédula de crédito bancário. Eu vou fazer um financiamento no banco, vou fazer um empréstimo, vou fazer algum tipo de operação com o banco. Hoje, como é que alguns bancos estão fazendo do contrato digital já? Então, você tem um formulário digital que ele nasce, o banco envia para você assinar e você assina como hoje? Você não usa o certificado digital, você dá um aceite digital. O que é esse aceite digital? É você, como se você estivesse fazendo uma rúbrica, não uma rúbrica, mas um holograma digital, que às vezes até tem alguns aplicativos que até vem uma sugestão da tua assinatura. Não é tua assinatura, mas ele já sugere a forma de você assinar, mesmo não sendo a assinatura que você faz. Não sei se vocês já passaram por isso. Tem alguns que deixa até carregar uma imagem, né? Então você assina no papel, escaneia ela e sobe ali no sistema. Tem outros que deixam até o mouse aberto para você poder assinar. Esse é o Então tem mais algum, comum, né, que existe agora. então essas são algumas formas do processo que o mercado já vem utilizando há algum tempo. Aí se a gente for pensar naqueles termos lá de integridade, autenticidade, legalidade e não repúdio, você vai ter mais força ou menos força. Por quê? Imagina o seguinte, então, a empresa, né, o banco, ele emitiu uma CCB, uma cédula de crédito bancário, um contrato, resumidamente. Ele passou para alguém processar esse contrato, que são as conhecidas como carimbadoras ou cartórios digitais.
ou tem outros termos, tá? Que são utilizados também. Esses dois são os principais, mas você pode escutar outro termo aí no mercado. O que essa empresa faz? Ela vai controlar um fluxo de emissão da assinatura do contrato. Então, por exemplo, se eu estou fazendo esse contrato com o banco, ele vai mandar para um e-mail meu, que eu cadastrei, para o meu WhatsApp, um link. Quando eu clicar nesse link, ele vai abrir na tela do computador, o contrato vai trazer para mim, e vai pedir para mim dar um aceite. Esse aceite, eu não usei, repito, né, eu não usei meu certificado digital, tá? Eu só dei um aceite digital. Quando eu fizer o aceite, esse conteúdo ele vai voltar para essa carimbadora, a carimbadora vai usar um certificado dela para dar a integridade, a autenticidade, a legalidade e o não repúdio. Sendo que o não repúdio não é garantido nesse processo, tá? Por quê? Eu, Yuri, eu não usei meu certificado, eu não usei minha senha para assinar esse documento. Eu só cliquei lá no botão, fiz a minha assinatura no mouse, fiz o upload do meu contrato. Eu, Yuri, posso questionar. Aí você vai falar, mas a empresa, ela pega geolocalização, pega o IP da máquina, pega o usuário que estava logado, pega tudo isso. Sim, mas quem diz que sou eu? Porque a única coisa que diz que é você é alguma informação ou biológica, né? Por exemplo, biometria facial, biometria do dedo, alguma coisa desse tipo, ou uma senha que está associado a um certificado. O meu certificado, ele está na ICP Brasil. Então, se eu assinar e entrar com a minha senha, ele vai validar lá e vai colocar nesse pacotinho. Como eu fiz um aceite digital, não usei o meu certificado, eu posso contestar esse processo. Eu posso dizer, não fui eu que assinei. E aí, lógico, vai entrar perito, e pode acontecer de não ter sido eu que assinei. Tem alguns ataques que chamam spoofing de sessão, que ele rouba a sessão tua e joga para outra pessoa assinar. Então, parece que é você que está assinando, mas não é você que está assinando, tá? Então, esse processo, ele não cobre o item não repúdio. Legalidade, eu colocaria um menos. Por que menos? Porque eu posso contestar isso aí. Então, se eu contestar e não tem amparo legal, não tem lei falando que esse processo é legal, tá? Tem algumas iniciativas, tá, do aceite digital. Até pensando nisso que você está falando, Yuri, qualquer pessoa que, digamos assim, que um hacker, né, vai lá, entre no seu computador e hackeia o seu e-mail e tiver lá um contrato para assinar, a pessoa pode entrar no seu lugar e assinar Pode. por você. Pode. Então, realmente não é certeza que é você que está assinando, Não. né? Porque não é uma rúbrica sua, né? Então, Não. Eu já fiz teste, Juliana, de encaminhar um e-mail que eu recebi para assinar para outra pessoa. A pessoa assinou. sim. Se você errar também, teu e-mail você encaminhou para onde não era para encaminhar, alguém for lá assinar o teu contrato, está assinado. Isso daí é bem complicado, né? Até pegando o gancho aí, Yuri, do que a gente está falando aí de como fazer a assinatura e tudo mais, uma vez que a gente já entendeu como a gente atua, como que essa assinatura ela é firmada em relação com o cliente, mas como que as empresas fazem ela em lote? Tá bom, sim. Então, aí já indo, tem para responder a tua pergunta, tem duas respostas aí. A primeira é como é que a gente estipula esse relacionamento com a empresa, né? Então, é feito um termo aditivo, onde a empresa, né, no caso, o cliente da Axis, vai dar permissão para a Axis assinar os documentos dele em lote. Então, imagina o seguinte, falando da sessão agora, tá? Que é o que a gente faz. Se a gente for pegar o processo que a gente realiza, então a gente recebe um arquivo digital, processa ele. Então a gente pode fazer algumas coisas nesse arquivo. A gente pode até fazer a formalização desse arquivo digital, caso não tenha sido feita anteriormente pelo cliente, que é a formalização, verificar se todos os itens do contrato estão ali, verificar se tem alguma documentação complementar, fazer um checklist, tá? Resumidamente, para o mundo Axis, é isso que a gente faz de formalização, né? Além disso, a gente pode reconhecer se a CCB está ali. Como é um arquivo digital, a gente faz o reconhecimento da CCB de forma processamento por OCR, eu diria que atinge 100% aí de reconhecimento, porque é um formulário estruturado e é digital, tá? Então, isso aí é super, tem de caso, assim, super tranquilo de fazer. Então, a gente reconhece a CCB, é um outro item, a gente pode fazer outros processamentos. No final desse processamento, da sessão, o que é a sessão? A sessão é o ato ou a vontade de você ceder a propriedade de um contrato para um terceiro. Tá? Então, se a gente procurar ceder lá, seria isso, você transferir a alguém posse ou direito sobre algo.
Então, a gente vai transferir esse contrato do banco A para outra instituição financeira, que pode ser um outro banco também nesse processo. Então, a gente vai fazer um endosso. Então, você tem o contrato original. Lembrando que a gente não vai mexer no contrato original. O contrato original, lembra que é aquilo que a gente estava falando. O contrato original ele pode ter sido passado por um processo de aceite digital, tá? Então, aquele processo anterior que a gente falou, o banco assinou com a Juliana. Então, a Juliana tem o aceite digital dela com o banco. A gente não vai mexer nesse arquivo, porque qualquer conteúdo que a gente altere, lembra? A gente perde o certificado digital original. Então, a gente vai manter esse original e vai criar um endosso. Esse endosso é um texto que o jurídico do banco A ou do banco B, os dois aprovam, tá? Eles dizendo o quê? Que a sessão daquela CCB está sendo transferida do banco A para o banco B. Simples assim. A gente vai lá e assina o endosso. E guarda no repositório os dois conteúdos, o arquivo original e o arquivo de endosso. Então, resumidamente, seria isso. E aí tem várias outras derivações, tá? A gente pode até fazer... Desculpa te cortar, esse documento que você falou que ele já vem de forma digital, é aquele que a gente chama de nato digital? Sim. Ah, sim, isso aí. bacana. É isso aí. Mesmo pode ser um nato digital híbrido, tá, Juliana? A gente tem alguns clientes que têm o contrato original gerado por nato digital e a documentação de suporte desse dossiê, por exemplo, o RG, a selfie, ela foi tirada por outro mecanismo, seja capturado pelo físico ou importado sendo feito um upload dentro da plataforma do banco. A gente recebe esse pacotinho e processa ele, seja ele 100% nato digital ou seja ele no modelo híbrido, tá? E aí a gente faz esse processamento desse conteúdo e guarda os dois arquivos no repositório. E aí tem várias derivações, aí tem para cliente que a gente formaliza, tem para cliente que a gente não formaliza, tem para cliente que a gente guarda uma cópia no repositório com endosso diferenciado para o cliente que cedeu, a gente guarda no outro repositório que é o novo, né, um endosso diferente. Então, tem vários processos. Lógico, aquilo que eu comentei, não tem certo e errado, vai depender do escopo e daquilo que o jurídico definiu entre as duas empresas, né, do cedente e do novo proprietário, como esse processo deve ser realizado. Tá? E a resposta lá, que eu acho que eu não fui claro, a gente faz um termo aditivo, onde essa empresa, né, vai dar a autorização para Access ao certificado. Como é que o cliente faz isso? Ele entra na plataforma da Access e libera a senha dele dentro da plataforma. Porque imagina o seguinte, foi uma das perguntas que a gente teve do nosso cliente. Imagina, geralmente, um cliente específico do banco, ele falou, quem é o responsável por assinar esses contratos é o presidente do banco. Imagina o presidente do banco recebendo lá 1.000 assinaturas por dia para ele ficar clicando no celular. Eu acho que ele não ia ficar muito feliz, né? O lote é justamente isso também, Juliana. A diferença, né? Hoje, nesses processos que o mercado utiliza, tirando o processo de sessão, aquele primeiro que eu comentei, você tem que assinar documento a documento, tá? Você fica lá assinando documento a documento. Imagina, nesse processo, um presidente do banco parando lá uma reunião para assinar lá 1.000 contratos. Ele não ia ficar muito feliz no final do dia com a gente. Então, a gente coloca em lote, ele processa, por quê? Porque ele já entrou com o certificado digital dele, com a assinatura dentro. Lembra aquilo que eu comentei, que a gente faz um termo aditivo, onde ele autoriza a gente assinar certos tipos de documento? Isso fica dentro desse content da Access, tá? A gente estruturou o processo para isso. Legal, muito bom. É informação demais, né? Nossa Senhora, que bom que tem um especialista aqui para passar tudo isso para gente. Muito bom, Yuri, muitos detalhes, muito legal. E a gente já pode, então, caminhando para os finalmente, a nossa pergunta-chave, que fica sempre para o final, né? Aquela cutucada no assunto. Queria saber, na sua visão, qual vai ser o futuro? A gente está caminhando a passos bem rápidos, né? Mas a gente está sempre pensando lá na frente. Então, qual você acha que vai ser o futuro da assinatura digital? Isso é importantíssimo, assim, Carol. Uma pergunta bem bacana, assim, para pensar em futuro. Porque, assim, acabou a certificação digital, é só isso que a gente vai fazer? Não. A gente pode entrar em vários outros segmentos, né? O diploma digital, que já é uma lei que é uma portaria, na verdade, é a número 554, de 11 de março de 2019. Ela estipula que toda instituição de ensino superior, então, a parte de graduação ou pós-graduação, ou pós-doutor, né? O doutorado,
ela possa emitir o seu diploma de forma digital. É todo estruturado, tem uma série de exigências ali da lei. Esse também a gente já está com o parceiro trabalhando há um tempo, estamos vendo outro. Eu acho que esse é algo que a gente pode começar a entrar assim forte. Tem também uma outra portaria que saiu, a 1224, 18 de dezembro de 2013, ela é até mais antiga que a do diploma digital, mas que ainda a gente não vê todas as instituições se movimentando para isso, que é a Secretaria Digital, né? Então, toda a documentação da faculdade pode ser digitalizada e entra a certificação digital nisso aí, tá? Tanto para o diploma digital quanto para a Secretaria Digital. Ela tem que, pela lei, eles mencionam que você tem que usar um certificado digital para fazer a assinatura desse contrato, para depois eliminar o físico, caso haja necessidade, tá? Tem outras portarias também, tem a 315, tem o decreto 9235 também, que dá suporte a essa Secretaria Digital. E tem a parte de assinatura, que já estão falando de biometria. Hoje, eu conheço poucos as autoridades registradoras que já faz por celular. São raras no mercado, mas tem, tá? Agora, por biometria, também é interessante, que muda um pouquinho o processo. Ele vai guardar informações biométricas, seja do olho, seja do rosto, ou da impressão digital, ou da movimentação tua, né, cabeça, piscar, para certificar também esse documento. Isso é uma inovação também que está entrando. A gente estava falando outro dia com a Juliana também, metaverso, então logo, logo vai ter Verdade, certificação a para gente todo mundo falou do disso. metaverso. Tem até, depois que você falou isso, Juliana, eu estava até lembrando, tem até uma brasileira, acho que uma das primeiras a comprar um terreno no mundo metaverso, né? Então, o Brasil gosta de ser diferente, assim, inovar bastante. Logo, logo vai caminhar para Sim. esse mundo. A gente Porque como é estava que você até faz um contrato, falando, né? a gente estava até falando também da segurança através da biometria do olho, né? Também. Sim, Porque sim. o olho é igual uma identidade, né? Que a gente tem igual ao polegar, né? Ele também é único, né? Então, Uma característica única. então acho que a gente vai caminhar para cada vez mais essas mudanças aí, né? Internet E das coisas também, IoT também, internet vai das coisas, usar. é. Como é que você Com acessa, né? 5G, né? Com 5G, isso vai facilitar Vai demais o facilitar. IoT. É. Tem para o processo também de hospitais também, aqui no Brasil está surgindo um movimento, por exemplo, em vez de você assinar, quando você vai fazer uma cirurgia, um procedimento, tem vários profissionais, como é que você assina isso, né? Hoje em dia, no mundo, o prontuário vai no mundo físico, ali todos estão assinando. Se você tiver alguma coisa online, ele fica mais higiênico dentro da sala de cirurgia, você pode ter um totem ali, que a pessoa vai lá com uma canetinha esterilizada, clica ali só para fazer a assinatura, né? Entra com o PIN dela. Tem uma série de cuidados aí a serem tomados, mas é factível também. E aí um dos desafios também de a gente implantar isso dentro da Access é às vezes até com o cliente, assim, como esse processo ainda está maturando ainda, mesmo a certificação digital já existindo há algum tempo, a aplicação dela no mundo prático, ela não é tão antiga. Então, essa jornada, às vezes até o cliente fica com receio de fazer essa assinatura. Então, é bom quando a gente começa esse processo de negociação, já tem, eu sei que às vezes não dá para fazer, porque às vezes quem vai assinar o documento é o presidente do banco, mas envolver essa pessoa desde o início, porque para ele se sentir seguro, sabe? Assim, qual é o processo? O que vocês estão falando? Porque ele está colocando a assinatura dele ali. E às vezes isso pode ser algo que vai levar um pouco mais de tempo para a pessoa liberar a senha. Então, quando ele começa a conhecer, o comercial começa a negociação, às vezes é importante envolver essa pessoa, e às vezes não precisa ser a gente, pode até ser o próprio cliente internamente, mostrando a apresentação para o presidente, falando um pouquinho do processo, né, para ele poder se sentir confortável, e quando a gente fizer a ligação para fazer a emissão do certificado, e para ele entrar com a senha, ele se sinta confortável em fazer isso com mais tranquilidade, tá bom? Não é nada complexo, não é bem simples. Eu acho que ele gasta 5 minutos para entrar com a senha, para emitir o certificado ali, acho que são 15 minutos, mais 10 minutos para explicar sobre como é que funciona o software, para ele poder assinar a primeira Eu vez. acho que o interessante disso que você falou, Yuri, é que a tecnologia, ela já, digamos assim, não é tão nova, mas a aplicabilidade dela é nova, então por isso ainda existe muito estigmas, né, nas Sim, empresas, sim, né? sim.
Então, é Espero que a gente importante tenha quebrar. ajudado a tirar esses estigmas aí um pouquinho nessa Sim, conversa aqui nossa. exatamente, essa é a ideia. E eu acho que ainda existem muito para a gente falar sobre esse assunto, então já deixamos aí o convite para um próximo, até para outras pessoas também convidadas a participar, mas eu acho que esse tema realmente é um tema muito bacana, e a gente espera que todo mundo que está em casa consiga entender, consiga saber como usar esse serviço aqui na Access, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje e convido todo mundo a compartilhar, a seguir nas suas redes e continuar nos ouvindo. É isso aí, obrigada, gente. Obrigado. E me coloca à disposição, tá, Ju? Se precisar, se alguém precisar mandar Certeza. alguma pergunta para vocês, chegar alguma coisa, me encaminha, a gente esclarece, faz um call, alinha, eu acho que é bacana. Show. Valeu. Obrigada, gente. Até o próximo podcast. Até, valeu. Valeu.